Pensa, ele é forte. Não é bonito igual eu não, mas tá a passar, né? Bom dia, igreja, paz do Senhor. É só grande, pastor. Grande, forte e fraquinho. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Hoje eu não estou na bateria, hoje eu estou aqui. E é uma alegria muito grande poder servir o Senhor. Onde Ele colocar para a gente servir, a gente vai servir. Porque a gente está aqui, estou aqui nervoso, mas é um privilégio poder pregar a palavra, poder ministrar para lá a palavra que salvou a minha vida, que mudou a minha vida e tem transformado as nossas vidas. Amém? Você poderia ficar de pé no seu lugar, por gentileza? Vamos orar e pedir ao Senhor que fale nossos corações nessa manhã. Feche os seus olhos. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pelo que tu és. Um Pai amado e querido, que insiste em nós, que deu mais um dia de vida a cada um de nós aqui, Deus. Hoje, mais uma vez, a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, demonstrando o teu amor e a tua fidelidade com cada um de nós. Entregamos em tuas mãos esse momento, pedimos a ti, fala conosco nessa manhã. Precisamos ouvir a tua voz, porque ela é que nos guia, é a tua palavra que nos alimenta, Senhor. Então fala conosco nessa manhã. Entregamos tudo em tuas mãos. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. E nessa manhã, o Senhor colocou no meu coração um tema que é cuidados da vida. Cuidados da vida. Em todas as áreas da vida, nós precisamos ter cuidado. Se você tem um cachorrinho na sua casa, você cuida de um cachorrinho. Se você tem uma planta, você cuida de uma planta. Tudo que nos cerca precisa dos nossos cuidados. Hoje vamos falar de 2 cuidados essenciais da nossa vida, da nossa caminhada com Jesus e da história da nossa vida. 2 cuidados que são importantíssimos para que continuemos a agradar ao Senhor, para que continuemos a servi-lo com excelência e continuar caminhando com Ele. Mas o que é cuidado? Eu trouxe aqui uma definição lógica para a gente. É ter atenção, ter responsabilidade, ter zelo, preocupação com algo ou com alguém. Então isso demanda tempo, isso demanda esforço. Não dá para cuidar de qualquer jeito. Não dá para você zelar de qualquer jeito. Ou você se preocupa com algo, ou você não se preocupa com algo. Então o cuidado em si não pode ser de qualquer jeito. O esposo cuida da esposa e a esposa cuida do esposo. Um filho cuida do pai que já é um idoso, sendo que o pai lá atrás cuidou do filho quando era uma criancinha. Então esses cuidados nos cercam diariamente. Você precisa ter um cuidado no seu trabalho para você fazer um trabalho de excelência e não levar a sua empresa a não prejudicar a sua empresa. Aqui na casa de Deus você precisa cuidar do ministério que Ele colocou em suas mãos, se dedicar, fazer tudo certinho, senão as coisas não funcionam. E na nossa vida precisamos ter 2 cuidados essenciais, e o primeiro deles é cuidado com o seu coração. Abre comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, no versículo 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim, um texto muito conhecido, amém? Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia fala do coração de uma forma muito clara. Ele é o centro do nosso ser. Ele é um reservatório de tudo que somos, porque ele envolve emoções, pensamentos e vontades. Esse conselho da Bíblia de cuidar do nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, ele é muito claro e direto para a gente. Por quê? Você imagina se toda a sua vida depende de tudo que está no seu coração. As suas vontades, os seus desejos. A sua vida depende do que está no seu coração. Se no seu coração tem coisas boas, a sua vida vai ser boa. Você vai caminhar sobre coisas boas, em cima de coisas boas. Se no teu coração tem alegria, você vai ser uma pessoa alegre. Se o seu coração está cheio de fé, você vai cada dia mais acreditar no Senhor, vai confiar mais nele. Porém, se no seu coração tem tristeza, tem amargura, o que vai ser da sua vida? O que vai ser da nossa vida? Então, quando nós pegamos esse texto, está escrito aqui, cuide do coração, guarda o seu coração. Eu me lembro de Sansão, a história de Sansão e Dalila, que ele mente para ela 2 vezes. Na terceira, ele fala a verdade. Olha, o segredo é porque nunca passou navalha no meu cabelo, não posso cortar o cabelo. E o texto diz assim, ela acreditou nisso que ele falou, porque ela tinha descoberto o coração dele. Então ela conseguiu entrar no coração dele, saber qual era o segredo dele. Então quando o texto fala, guarda o seu coração, é para você guardar aquilo que está dentro do seu coração, para você ter cuidado com as coisas que entram, com as coisas que falam. Os ouvidos são portas, que entram coisas o tempo todo, o olho também. E a pergunta é, o que tem entrado no seu coração? O que você tem permitido que entre no seu coração? Como está o seu coração hoje, agora, domingo, pela manhã? Como está o seu coração nesse momento? O seu coração está limpo? O seu coração precisa de ajuda? Como vai o seu coração agora? Se você pudesse avaliar, você fala assim, meu coração precisa estar no CTI, que ele está bem mal. Ele está rancoroso. Preciso perdoar alguém. Eu preciso aumentar a fé. Pensa aí como está o seu coração. O nosso coração é a fonte onde tiramos o bem e o mal. Em Lucas 6:45, Jesus fala que o homem bom tira do tesouro do seu coração as coisas boas. E o homem mau tira do tesouro mal do seu coração as coisas ruins. Então Jesus o tempo todo ele também fala de coração. Porque é no nosso coração que habita tudo que nós temos. O nosso coração, ele é corrupto. O pastor René sempre falava esse texto, Jeremias 17:9. O coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o nosso coração, ele nos engana. Ele nos leva para caminhos tortuosos. Olha esse jovem por aí do nosso bairro aí, perdidos. Como está o coração deles? Consegue imaginar? Sem rumo, sem esperança, com raiva, com ódio. Olha a guerra acontecendo. O pastor orou aqui agora. Então olha como é importante, como é sério, nós temos que cuidar do nosso coração, como isso é questão de vida ou morte. Porque um coração aflito, um coração ruim, um coração triste, magoado, faz mal até para a tua saúde. Para a minha saúde. E eu citei aqui perdão, alguns segundos atrás, eu fiquei 7 anos, já falei isso, eu faço para sempre na minha vida. Eu fiquei 7 anos sem falar com meu irmão, morando na mesma casa. Passavam pelo outro, não falava. Natal, novo aniversário dele, meu aniversário. Você imagina, 7 anos vivendo desse jeito. Imagina. E se alguém morre, eu ou ele? Como que o outro ficaria? Eu penso e falo, Jesus, obrigado por me salvar, obrigado por mudar meu coração. Obrigado porque um dia eu entendi que eu precisava mudar o meu coração. Eu precisava liberar o perdão, eu precisava parar de carregar esse peso nas minhas costas. Ah, mas eu não fiz nada, eu também não tinha feito nada não. Mas só que o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente.
Então, se o nosso coração precisa perdoar, irmão, olha, te faço do fundo do meu coração como testemunho pessoal, perdoe. Começa a pedir ao Senhor, Senhor, olha meu coração aqui, ó. Tem uma dorzinha aqui dentro, porque Ele pode sarar. Ele tem todo o poder para mudar essa história da sua vida, do seu coração, da sua mente. Ele tem esse poder. E tem aqui, ó. Para ter um coração saudável, um coração limpo, o que temos que fazer? O primeiro de tudo é pedir isso a Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Salmo 51, no verso 10. Salmo 51. Um salmo de Davi de arrependimento. Ele confessa o pecado, se arrepende e escreve esse salmo. Salmo 51, verso 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi faz essa oração ao Senhor após o grande pecado dele que é registrado na Bíblia, que ele comete o adultério, ele se relaciona com uma mulher casada, coloca o esposo dela para morrer na frente da guerra e achou que ia passar batido. Mas não, o Senhor envia o profeta na casa dele, no palácio, e fala para ele: olha, você pecou, você errou. E aí a ficha dele cai, ele se arrepende e pede justamente ao Senhor para limpar onde? O coração dele. Porque todos os nossos pecados, eles passam pelo nosso coração. Não é do nada. E do nada aconteceu isso. Um dia, isso entrou na sua mente e foi para o seu coração, e no nosso coração nós decidimos fazer aquilo. Todas as nossas decisões saem do nosso coração, boas ou ruins. Já viu aquela expressão assim, ó, fulano tem um coração bom, né? Porque essa fala ela vem logo após alguém ter uma atitude nobre, uma atitude boa, que demonstrou que ela ama, que ela cuida, que ela se preocupa. Fulano tem um coração tão bom, porque essa fala existe porque realmente sai do nosso coração. Uma boa ação feita que vai dar louvores ao Senhor, sai do nosso coração. Então, quando o texto fala, cuide do seu coração, porque dele provém as fontes da vida. A fonte da vida provém do seu coração. E se para de sair vida, vai sair o quê? Temos que ter atenção nisso. Mateus 5, versículo 8. Abra comigo, por favor. Mateus capítulo 5. Mais um texto que fala de coração. As bem-aventuranças. Jesus ensinando ao povo. Mateus capítulo 5, versículo 8. O que fazer para ter um coração limpo? E após ter um coração limpo, o que acontece? Olha por que devemos ter um coração limpo. Mateus 5, 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, não está longe da gente ser limpo do coração, não. Só depende de nós. Porque essa é a vontade de Deus, que temos um coração limpo, um coração amoroso, um coração que permite que Ele trabalhe, um coração que não guarde rancor, um coração de carne realmente, não um coração duro, igual esse chão que a gente está pisando aqui. Um coração que ele não tem liberdade. Um coração que ele não consegue agir. Ah, porque ele é limitado? Não, porque você não deixa, porque eu não deixo. E não está longe de nós. O Senhor quer fazer isso em cada um de nós. E é por isso que na Bíblia está registrado, cuide do seu coração.
Porque Jesus sabe, Deus sabe que do nosso coração provém as fontes da vida. E Ele fala, olha, se você for limpo de coração, bem-aventurado, feliz. Por quê? Você verá a Deus. Você vai conseguir enxergar o Senhor em tudo. Porque dentro do seu coração não vai ter nada que pertence a esse mundo, vai ser Deus completamente. Um coração de carne, um coração que ama. Um coração que se preocupa com o próximo. Um coração que cuida do próximo. E como eu faço? Continuando, para ter um coração saudável, um coração limpo. Um coração que agrada a Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Salmo 119. Verso 11. Salmo 119. Verso 11. Ter um coração duro, um coração que não ama, não perdoa, que não é maleável, isso é pecado e desagrada ao nosso Deus. E nesse Salmo 119, verso 11, diz assim: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aonde que ele guarda a palavra? Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Coração. Mais uma vez, coração. Como fazer para ter um coração limpo? Um coração saudável? É pedindo ao Senhor. É se entregando ao Senhor. E segundo, guardando essa palavra no coração. Essa palavra que nos manda perdoar. Essa palavra que Jesus diz assim, ó, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado. Esse convite que Jesus está fazendo a cada um de nós todos os dias. Porque Ele sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim, qualquer um aqui. Uma palavra atravessada, uma mentira com seu nome, uma fofoca com seu nome. Ninguém aqui é de ferro. Isso pode chatear a gente. E sabendo disso, Ele está assim, ó, vinde a mim. Eu posso transformar o seu coração, eu posso limpar o seu coração. Quem sabe você está cansado, sobrecarregado. Ele diz que nele você encontra alívio e descanso. Somente em Jesus. Uma pessoa pode te ajudar. Porque é dentro, e dentro só Ele conhece. O Salmo 139 fala muito isso. Senhor, Tu me sondas, me conhece, sabe quando eu deito, quando eu levanto. A palavra nem chegou no meu lábio, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Se eu vou para o mais fundo do abismo, lá o Senhor está. Se eu faço minha casa lá no céu, lá também o Senhor vai estar. Não tem como fugir do Senhor, não dá para se esconder do Senhor. Então é tempo de realmente abrir o nosso coração. Senhor, aqui está o meu coração. Do jeito que estiver. Deus não tem medo da nossa bagunça, não. Ele não tem medo. Ele tem poder para resolver. Ele tem poder para transformar. Isso Ele tem muita coisa. Ele não tem medo de bagunça, medo de coração duro. Ele não tem medo. Então não tenha medo, não tenha vergonha de falar, Jesus, eu estou desse jeito aqui. O meu coração está aqui, ó. Eu queria que tivesse melhor, Jesus, mas é o que eu tenho para te oferecer, meu coração desse jeito. E aí Ele vai pegar. Vai começar a cuidar do seu coração. Vai te mostrar coisas que você não está vendo com os seus olhos da carne. E vai te mostrar a ótica que Ele tem. Vai te fazer enxergar o outro como Ele enxerga. Somos fracos, somos pó da terra, vamos errar. O tempo todo. Mas o Senhor vai te trazer para a ótica dEle, vai te mostrar, olha, você não sabe como está o outro. Temos que ter mais empatia também, a palavra tão falada. Cada um aqui é de um jeito, cada um veio de uma criação. E quando eu falo isso, são 14 anos para 15, trabalhando diretamente com criança, adolescente e jovem da igreja. E cada um é de jeito, cada um teve uma criação. E um que ama mais, gosta de abraçar, o outro não quer muito falar, só... Cada um é de um jeito. Isso vem de uma criação, isso vem de casa, vem de pai. Eu vou falar assim, não, você que abraça, eu vou ficar abraçado com você. Você é muito chato, você não quer me abraçar? Não é assim.
E é assim com cada um de nós. Cada um é de um jeitinho aqui, cada um teve uma criação, tem uma história de vida. Mas o que nos une? É o amor. O que nos une é o amor. Então que no nosso coração esteja sempre com amor. Se faltar esse amor, o que será de nós? Ali embaixo agora tem pessoas cuidando de almoço, nosso almoço, né? Quem comprou, quem não comprou, acabou, né, pastor? Então, estão lá unidos em amor, num só propósito, já batemos a meta. Estão juntos em amor, juntos. Lembra da Torre de Babel? Gênesis 11. Os homens se reuniram para fazer uma torre, para se elevarem. Deus olhou e falou, ó, nada vai ser impossível a eles, que eles são um. Mesmo pensamento, mesma direção, mesmo coração, mesma intenção. Nada para eles. Agora imagina a gente, mesmo coração, cheio de amor, na mesmo propósito. Quem vai parar a gente? Vamos encher esses bancos todinho aqui. E vai encher ele dentro também. Vai ter que botar cadeira branca. Mas começa onde? Bate no peito aí, começa em mim e você. O nosso coração molinho, cheio de amor. A gente vai abraçar as pessoas. Vai trazer as pessoas. Vamos exalar o amor de Jesus para esse mundo afora. Mas é a nossa responsabilidade. E como eu falei no começo, deixa eu voltar aqui rapidinho. Cuidado. É ter atenção, responsabilidade, zelo, preocupação com algo ou com alguém. Cuide do seu coração, se preocupe com você primeiro. Cuide de você. Como está o seu coração? Está tudo bem? Está mais ou menos? Está tudo mal? Avalie-se e entregue o seu coração a Deus nessa manhã. Isso demanda tempo, entrega e sacrifício. Vai ter dia que você vai querer orar, Senhor, toma meu coração, limpa meu coração. Vai ter dia que você não vai querer. E está tudo bem. Faz no seu tempo, faz do seu jeito, mas faça. A gente não pode parar. Não dá para correr, anda. Não dá para andar, vai ajoelhando, vai engateando, mas a gente não pode parar. Porque se a gente parar, o coração vai ficando mais duro, e mais duro, e mais duro. E aí, fica mais difícil. Amém, irmãos? Um outro cuidado agora, que nós temos que ter, e esse aqui, só um minutinho. Falamos do nosso coração, e aí, entendendo que cuidamos do nosso coração, e agora a gente está bem, cuidamos do coração, está tudo tranquilo, estou perdoando, o coração está cheio de amor. O segundo cuidado que é essencial na nossa vida, cuidado com a sua família. Aqui são várias famílias representadas. Você tem a sua família, eu tenho a minha, a irmã do lado tem a dela, o irmão tem o dele, o pastor tem a dele. Cada um tem a sua família aqui. E família é uma instituição criada por Deus, desde o início, que é brutalmente atacada por aqueles que não acreditam na família. Qualquer coisa é família. Não, não é qualquer coisa é família. Deus instituiu a família. Projeto família. Deixará o homem a sua casa, se unirá a mulher, serão uma só carne, família. Deus institui a família porque Ele sabia que igreja é formada por famílias. Então, famílias fortes, igreja forte. Se a nossa família ficar forte, você ficar com a sua família em casa ser forte, você consegue chegar aqui forte para ajudar a cuidar das famílias que chegam aqui fracas, que precisam de ajuda. Então, nossa responsabilidade é cuidar da nossa família. Família, como eu falei, instituição criada por Deus, tem sido atacada por aqueles que são contra os padrões que Deus criou. E qual é o nosso papel? Quando eu falo cuidar de família, tá bom, Júnior, eu trabalho, eu dou alimento, não falta nada lá em casa. É só isso? Não. Não, tá tudo certinho lá, geladeira tá cheia, luz, ar-condicionado, tudo no lugar, meu filho tem videogame, celular, tá tudo organizado. É só isso? Não.
Isso é nossa obrigação. Isso não é cuidado. Obrigação é uma coisa, cuidado é outra. O cuidado que eu quero falar nessa manhã aqui para a gente é o cuidado com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Em Timóteo 5,8, não precisa abrir, diz assim, 1 Timóteo 5, versículo 8. Aquele que não cuida da sua família e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior que um descrente. Olha a nossa responsabilidade. Aquele que não cuida da sua família, principalmente da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Irmão, olha a comparação que Paulo faz aqui. Porque ele entendia que família é prioridade, irmão. A família vai vir antes da igreja. Só para você ter uma noção de como família é prioridade. Porque não adianta eu estar aqui em cima pregando para você, cuidando dos filhos, dos seus filhos que estão lá embaixo, das crianças, e em casa eu não sei nada. Falei, tudo ao contrário. Não bate, não fecha a conta. Então, primeiro a gente cuida na nossa casa. Zela lá, cuida lá, demanda tempo, sacrifício, tudo lá. E depois aqui. A gente não pode inverter isso. De maneira alguma. Porque senão a gente pode estar aqui fazendo o que for na igreja. Mas eu vou estar negando a minha fé. Porque se eu acredito que Deus é o Deus da família, eu vou cuidar só da igreja? Não. Eu preciso cuidar da minha família. Mas eu sou o único cristão na minha casa. É com você que Deus conta. Porque é você que está recebendo essa palavra, não é ele ou não é ela. Eu falo para os nossos jovens aqui, mas só tem eu de crente lá em casa, só tenho 15 anos, 16. Não importa, irmão, é você que Deus vai usar para salvar a sua família. É você que Deus vai usar na sua casa para salvar a sua família. Isso se estende a todos nós aqui. Na minha casa não tem esse problema. Eu venho de berço evangélico, me afastei, voltei hoje, lá em casa todo mundo serve ao Senhor, glória a Deus. Mas também tem esse problema, tem que se cuidar um do outro, tem que cuidar um do outro. Minha mãe, 76 anos, fez agora dia 3. Eu vou ficar chato também, porque vai ficando mais velho, né? Falei, Jesus, eu vou ficar assim, chatinha, mas tem que cuidar. Aí eu vou largar minha mãe lá, velha, chata. Aí eu vou chegar aqui para a irmã, irmãzinha, paz. A hipocrisia. E Deus está vendo tudo, irmão. Então eu vou cuidar lá primeiro. Vamos zelar pela nossa família primeiro. Vamos cuidar, porque aí nós estaremos cumprindo o propósito de Deus. E não vamos negar a nossa fé. Eu escutava muito o relato das crianças, adolescentes. Que lá em casa não tem nada não, ninguém fala comigo. E os pais na igreja bombando, fazendo tudo. Eu falei, não é possível. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Não, meu pai, seu pai ora com você? Não, faz nada. Só que na igreja mesmo. Eu falo, gente, está errado. Está muito errado isso. Isso não faz sentido. É a palavra que está falando, não sou eu. Não faz sentido cuidar da igreja e não cuidar de casa, irmão. Não faz sentido. Não faz sentido cozinhar aqui na igreja e você não cozinhar na sua casa. Não faz sentido, irmão. Então é hora de nós, povo de Deus, avançar. Cuidar do coração, avançar. Cuidar da família, é avançar também naquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. Família é bênção. Família é porto seguro. Família é refúgio. Você está no trabalho, doido para chegar em casa. Oh, meu Deus, não é assim? Eu sei que o momento todo fala assim, em casa às vezes está chatão, mas é a sua casa, o seu cantinho, é o seu cheiro, é as suas coisas, é o seu banheiro. Você é doido para chegar em casa. Pessoas que te amam estão lá te esperando. Então cuida deles. E como eu posso cuidar? Primeiro cuidado, orar pela sua família. Tessalonicenses diz lá, Paulo diz, orai sem... Orar sem? Uma hora vai dar certo. Uma hora vai acontecer. Eu tenho um amigo que ele orou pela mãe dele 12 anos. 12 anos pela mãe dele, 12 anos. Até que essa mulher se converte e eu tive a honra de ir no batismo dela. Que coisa linda. Já uma senhora já.
Então eu acredito que a oração tem efeito. Ainda mais quando demanda cuidado. Senhor, salva minha família. Salva minha família, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu filho. Aqui tem pessoas mais velhas que têm filho, que têm neto, de repente não está no caminho do Senhor. Senhor, salva os meus netos. Salva os meus filhos. Entrega no altar, Senhor, eu te entrego ele aqui agora. Ó, abre comigo a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1. Eu li esse texto aqui e falei, gente, como é que Jó fazia isso? Só de ouvir falar, ele já fazia isso. Jó, capítulo 1, no versículo 5. Só para a gente entender. Lá em Jó 42:5, ele fala assim, ó, fala para Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele cresceu no nível, ele avançou, ele só conhecia de ouvir falar, um aspecto ele ouvia falar, ele conhecia. Agora os olhos veem, não é só os ouvidos. Só que lá no capítulo 1, quando ele só ouvia falar, olha o que ele fazia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Porque ele pensava, versículo 6. Não, no 5 ainda. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Um homem que era reto e íntegro, como diz no capítulo 1 aqui no começo, ele sacrificava pelos filhos, porque ele pensava, vai que meu filho pecou contra o Senhor, blasfemou. O que Jó fazia aqui é simplesmente cuidar da família. É interceder, Senhor, está aqui o sacrifício pelos meus filhos. Vai que eles pecaram, eu não sei, eu não estou com eles todo dia, em todo tempo. Então, se eles fizeram coisa de errado, está aqui o sacrifício por eles. Está aqui eu pagando o preço por eles, porque está aqui o meu sacrifício por eles. Se colocava na brecha pelos filhos. Isso é cuidar da família. O seu filho é mais importante que o seu ministério. A sua casa é mais importante do que o seu ministério. E na verdade lá é o seu primeiro ministério, é o nosso ministério, é a nossa família. Eu me lembro, eu estava lembrando isso essa madrugada, que eu nem dormi direito. Copa do Mundo 2014, no Brasil. Foi o 7-1, misericórdia. Mas tudo bem. Um jogo que foi no sábado, eu lembro todos os detalhes. Foi Brasil e Chile, ó, como é que a memória é boa. Brasil e Chile, Brasil ganhou nos pênaltis. Suado. Só quem gosta de futebol que lembra. E na casa estava cheio de gente, família de Itaguaí, família de Macaé, casa lotada. Tinha nem de dormir direito, na sala, todo mundo espalhado. Aí acabou o jogo, almoçou, festa, churrasco, comida típica, aquele festão no quintal, bandeirinha, festa junina e tal, tá bom. Aí deu 7 horas, deu 8, deu 9, deu 10 horas, aquele negócio no meu coração. Eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa aqui, uma oração, alguma coisa. Não é possível, ninguém puxou uma oração, não botou um louvor. E aquilo foi me agoniando. E tinha muito familiar que não era crente. Muita coisa. A minha casa, que sim, foi o polo de cristão, né? Eram 5 irmãos, a minha mãe mais 4 irmãos, e na minha casa era o polo dos crentes. A família de crente era minha. Não tinha bebida, não tinha... Né? E todo mundo lá em casa. Minha mãe é a mais velha, a irmã mais velha, todo mundo se reuniu lá em casa. E aí eu peguei uma cadeira, entrei no meu quarto, falei, Senhor, eu vou fazer uma oração aqui. Vergonha, tímido, falei, vou fazer uma oração aqui. Peguei a Bíblia, essa Bíblia aqui, peguei, botei lá um banquinho. Gente, dá atenção aqui todo mundo. Todo mundo parou assim, ó. Abaixou o som lá. Todo mundo aqui fora, aqui, ó. Quintal grande, gente pra caramba. A gente está aqui nessa festa, né, comemorando. O Brasil ganhou, a gente comemorando aqui na nossa festa, aqui em família. Mas está faltando uma coisa. Está faltando um convidado aqui que a gente nem chamou ele. Eu vou chamar ele agora. Posso? Aí todo mundo está falando que não, pera aí, deixa a Bíblia aqui. Aí peguei 2 textos, ó, grava isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, conhecidíssimo. E Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. O texto se casa, quer evangelizar alguém? Esses 2 textos, ó. Na hora, Deus me deu esse texto, eu subi na cadeira, li os 2. Foi um chorando ali, o outro ali, eu estou só daqui olhando. E fui falando de Jesus, das coisas boas de Jesus, só isso, 5 minutinhos no máximo. Desci da cadeira, todo mundo deu a mão, fizemos uma oração. Amém, cuidei da minha família. Agora eu te pergunto, é difícil a gente fazer isso hoje? É difícil você fazer isso hoje pela sua família? Não é difícil não, mas a correria
as distrações da vida, os compromissos, as preocupações, às vezes o coração que está tão acelerado, nos impede de fazer isso. De você pegar seu netinho e vem cá, vou orar por você agora. O que a avó está falando? É com Deus, fecha o olho e ora. É você pegar seu filho, senta aqui, filho, ó, eu não sou muito bom na Bíblia não, mas vamos lá. Vamos ler um texto aqui nós dois, vamos ler aqui, lê aqui. E lê os dois juntos, faz uma oração. Isso não dói não, gente. Isso é cuidar da família. Isso vai ter fruto, e frutos grandiosos. Você não tem noção do que pode acontecer no coração de uma criança, um adolescente, que é apresentado a Jesus, não pela igreja, mas pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó. Porque aqui na igreja vai ter contato com o líder, com o professor, só na igreja. Mas em casa é você. Olha que coisa boa, irmão. Você não tem noção do que Deus pode fazer. E Ele vai fazer, Ele conta com você. Então cuide da sua família. A falta de cuidado com a família é vista como uma forma de negar a fé, pois reflete falta de amor e de responsabilidade. Então, se eu não cuido da minha família, é falta de amor, negando fé, falta de responsabilidade. Então é hora hoje, é momento da gente parar e pensar, como está o meu coração primeiro, como eu comecei essa mensagem. Se avalie, no meu coração não está legal não. Deus, realmente não estou bem no meu coração, eu preciso que o Senhor transforme meu coração. Porque diz lá em Ezequiel que Ele tiraria esse coração duro e colocaria um coração de carne. Ele transformaria esse coração, porque essa é a vontade dEle, sempre foi a vontade do Senhor, transformar o nosso coração, mudar o nosso coração. E quando se fala de coração, não dá para você fazer um remendo não, vou remendar aqui um pedacinho, não dá, é para trocar, é para ser transformado, totalmente, não é só metade, se tem metade não serve, Deus não trabalha com metade, é completo, porque Ele te deu Jesus completo. A salvação veio completa. Então não vamos dar para o Senhor metade. Vamos entregar o nosso coração para Ele. Precisa perdoar alguém? Já te falei. Perdoa. Você precisa perdoar. Como é que é a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós... Opa, peraí, mas não estou perdoando, então Ele não vai te perdoar? Olha a responsabilidade que a gente tem. Então perdoa, irmão. Vale a pena. Cuida do seu coração. Dele é a fonte da sua vida. Se o coração estiver bom, você vai bem. Se o coração estiver ruim, você vai ruim. E a palavra está dizendo isso. E cuide da sua família. Se a sua família estiver ruim, você não vai ficar bem, não. Se ela não estiver organizado, você não fica organizado. Sua cabeça não fica nem boa. Não fica. Se o filho não está bem, você que é pai, mãe, avó, você não fica bem. Meu irmão não, tem um irmão mais novo que eu, que ele não é de sangue, é de criação. Ele está meio barro, meio tijolo. Meio na igreja, meio assim, meio desanimado, ele fica lá. E uns 10 anos atrás, mais ou menos, tem uns 10 anos isso aí. Eu cheguei da festa que eu estava, eu cheguei na minha rua, está minha mãe no portão assim, olhando para a esquina, preocupada. Estava tendo um baile funk pro lado ali. Eu falei, mãe, o que está vendo na rua uma hora dessa? 00:30 na rua. Seu irmão tá lá naquele baile lá com aquele menino lá. Falei, tá onde? Eu arrumadinho, peguei a bicicletinha e fui atrás dele. Cheguei assim, mais ou menos aqui na porta, e estava ali com os meninos do movimento ali, uma droguinha na mão. Eu parei daqui mesmo, só olhei para ele assim, ó. Aí ele me olhou, valeu, e veio. Me carrega, ele falou, te carrega não, vamos andando, você vai andando. Desses meninos que estavam ali, um já morreu, um pegou uns 4 anos de cadeia, saiu agora. Os outros permanecem na boca de fumo até hoje. Vai negligenciar, não vai cuidar não, vai deixar? Ele que sabe, o problema é dele. Não. Não negue a sua fé. Se tiver que fazer alguma coisa pela sua família, você vai ter que fazer. Se você não fizer, se você não cuidar, você está negando a sua fé. Falta de responsabilidade com aquilo que Deus te deu. Eu podia ter largado ele, se vira aí, cara. Mas não, para casa. Ajuizou a cabecinha, casou, trabalha pra caramba e deixa me seguir a vida dele. Aqui na minha casa não vai ter nenhum bandido aqui. Meu pai não criou nenhum bandido. Consegue perceber isso, irmão? Que isso vem na palavra de Deus? Cuide da sua família. Deus te deu uma família, então cuida dela. E cuida do seu coração. Coração e família, cuidou disso, irmão? Cuidou disso, coração bom,
organizado, família organizada, irmão, é só alegria. Aí você vai ver por aí alegre, feliz, porque está tudo organizado, Deus te abençoando, Deus salvando. É para isso que nós estamos aqui. A gente não pode aceitar essas coisinhas, não. A sua maior guerra é contra você. A minha maior guerra, quando eu olho no espelho assim, eu falo, cara, você que é meu maior inimigo, cara. Você não quer que eu faça nada de bom, né? É natural. Começou lá em Gênesis 3, quando entrou o pecado, entrou tudo de ruim. Então a nossa carne se inclina para o pecado, o coração se inclina para o pecado, tudo nosso se inclina para o pecado. Mas a boa notícia, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para nos dar vida e vida com abundância, e viver tudo o que Ele quer que a gente viva. Então não olha para essas coisas ruins, não. Olha para o céu. Mantenha os olhos firmes no Senhor, irmão. Vai dar certo. Mas abrace a sua responsabilidade hoje. Saia daqui abraçado com essa responsabilidade. Eu preciso cuidar da minha vida, do meu coração. Não posso até passar mal e morrer aí do nada. Eu tenho que cuidar do meu coração. Não só o físico, não, mas principalmente o espiritual. Eu preciso cuidar do meu coração. E preciso cuidar da minha família. Não abra mão disso. Coração e família. Não abra mão de cuidar do seu coração e da sua família. Antes de qualquer coisa. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Antes da gente orar, eu quero ler só um último texto aqui, que eu lembrei aqui agora. Não está nem no multimídia. Que está lá em Jeremias. É muito conhecido esse texto, é Jeremias 18. Que Deus fala a Jeremias, Jeremias, se dispõe, vá lá à casa do olheiro e observa como ele faz as obras nas mãos. Ó. Fica observando como que o olheiro faz. E está lá o olheiro fazendo vaso de barro. Só que o vaso na mão do olheiro ele quebrava. Aí Jeremias olhando, o vaso quebrava, o olheiro pegava, molhava a mãozinha e fazia o vaso de novo. O vaso poderia quebrar 10 vezes, o olheiro fazia o vaso levantar de novo. E aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, está vendo como o olheiro está fazendo? Assim é você na minha mão, Jeremias. Assim é o povo na minha mão. Eu não posso fazer isso também? Restaurar vocês, fazer novo, fazer de novo? Ele olha aí, Jeremias, olha, observa bem. O vaso quebra nas mãos do olheiro. As mãos do olheiro é ruim? Não. Nós somos o vaso de barro, a gente quebra. A gente é suscetível a quebrar. Só que o olheiro, ele faz de novo. Ele faz de novo. Se precisar, ele vai fazer de novo. Ele vai construir seu coração de novo. Ele vai cuidar de você de novo. Ele vai cuidar de você e da sua família de novo. Acredite nas mãos do olheiro. Confie nas mãos do olheiro. Ele te formou, ele te fez, ele te criou. Ele tem a resposta para você, ele tem a mudança que você tanto precisa, tanto você quer. Está nas mãos do Senhor. Então acredite nele, confie nele. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo porque ele é poderoso para isso. Feche seus olhos e vamos orar. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã em tua casa, Deus. Muito obrigado por falar aos nossos corações nessa manhã, tudo aquilo que o Senhor desejou falar, Deus. Nós entregamos em tuas mãos o nosso coração, as nossas emoções, Senhor, onde só o Senhor conhece, onde ninguém é capaz de chegar, só o Senhor consegue chegar, Senhor. Só o Senhor sonda o nosso coração, e nós entregamos o nosso coração em tuas mãos. Transforma, Senhor. Transforma o nosso coração, Deus. Faça conforme o teu querer e a tua vontade. Para que possamos viver aquilo que o Senhor tanto quer para a nossa vida.
Cuida, Pai, da nossa família. Nos ajude a cuidar da nossa família, Senhor. Porque é um projeto seu, a família. E nós acreditamos na família, acreditamos no Senhor, que o Senhor planejou cada família aqui, Senhor. Então nos ajude a cuidar da nossa família, a ter mais amor, a compreender mais um outro, Senhor. Traga amor ao nosso coração. Muda os nossos olhos, Senhor. Nos faça entender que cada pessoa é de um jeito. Cada um tem o seu jeitinho. O Senhor ama a todos do mesmo jeito, Jesus. Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos. Precisamos tanto do Senhor. Dependemos do Senhor. E o melhor, Pai, nós queremos o Senhor em nossa vida. Então toma o nosso coração em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa agora a sondar o coração dos meus irmãos, Pai, e vai tirando aquilo que não é Teu. Quebra o coração que está duro, Senhor, nessa manhã. Quebra os corações duros, Senhor. Mediante a Tua palavra foi pregada aqui nessa manhã, nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Ô Espírito Santo, vem nessa manhã sobre a Tua igreja. Vem sobre a Tua igreja nessa manhã, Espírito Santo, em nome de Jesus. Olha os corações, olha os corações. Olha os corações, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia.